Provérbios capítulo 1. Me chamou muita atenção o versículo 7, quando eu estava lendo este capítulo. O versículo 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Estou lendo na versão King James. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, o temor do Senhor é o princípio. Princípio quer dizer começo, início, do conhecimento. Mas os insensatos, sinônimo de louco, louco não, louco demente, com doença mental, não este, desprezam a sabedoria e a disciplina. O livro de Provérbios é interessante porque ele é uma coletânea de conclusões poéticas de vários poetas, de vários escritores, de homens sábios, cuja sabedoria foi dada pelo próprio Deus. Aliás, João diz isso, no capítulo 3, 27 do Evangelho, que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Então tudo vem do Senhor, vem do alto. Capítulo 30 de Provérbios, por exemplo, tem como mentor o sábio Agur, filho de Jaque e Lemuel, com a sua mãe, e são considerados autores, escritores do texto bíblico que encerra o livro de Provérbios. E só para termos uma ideia, Salomão está dentre os que mais contribuíram para este livro, com a sabedoria que lhe fora dada pelo próprio Deus. Ele foi o maior líder nacional. Vale a pena conhecer um pouco da história, bíblica e da história desse personagem bíblico. Ele foi o maior líder nacional, pacificador, administrador, conselheiro e sábio hebreu de todos os tempos. Sozinho ele compôs mais de 3.000 provérbios. Qual é o propósito do livro de Provérbios? É revelar prudência aos incautos, aos desavisados, aos descuidados. Revelar conhecimento, bom senso aos jovens e aumentar a inteligência dos sábios. Que este livro fala de conhecimento, de inteligência, é uma coisa impressionante, vale a pena. Quando ele diz o temor de Deus, o temor do Senhor, muitas pessoas confundem temor com medo. Mas temor não significa medo. Temor significa respeito. Temor significa reverência. Respeito para com o Senhor, o Criador, o Salvador. Temer a Deus é ter a atitude correta. É o que é esperado e aguardado do cristão, diante daquele que é o Deus Todo-Poderoso. Temer ao Senhor não é o mesmo que ter pavor, receio ou medo dele. Pelo contrário, o temor está diretamente ligado ao amor, ao respeito, à reverência e à gratidão por tudo que Deus é, por tudo que Ele fez no passado, pelo que Ele está fazendo no presente e pelo que Ele há de fazer no futuro. O temor é a maneira bíblica, que vem do hebraico, do original, que se refere à plena e alegre e amorosa submissão do ser humano ao seu Criador. Então é algo que vem lá dos primórdios dos tempos. Em contraposição, nós temos a figura do insensato, que o texto bíblico que acabamos de ler nos mostra. É numa expressão ou num sentido mais amplo. Aqui ele se refere ao louco, e é sinônimo de louco, mas não do doente mental, mas daquele que é tolo, ou daquele que a Bíblia chama de nécio,
daquele que diante da verdade, diante da bênção, diante da vida, faz opção pela mentira, pela maldição e pela morte. Por isso que o texto de Deuteronômio, no capítulo 30, Deus chama os céus e a terra como testemunhas de que ele propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição, e ele diz: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Mas o nécio, o tolo, ou o louco, ou o insensato, acaba fazendo a opção pela morte, ao invés de optar pela vida. Aí nesse mesmo capítulo, então, de Provérbios, do capítulo 1, versículo 20 ao 23, ele diz assim: a sabedoria clama em alta voz pelas ruas, proclama nas praças públicas. Fiz uma reflexão há pouco tempo sobre o grito da sabedoria, já que ela clama em alta voz. Mas hoje a nossa reflexão, ela vai se dar em cima das advertências da sabedoria, já que ela clama em alta voz pelas ruas, proclamando em praças públicas. O que é que ela está proclamando? O que é que ela está clamando? O que é que ela está falando? Ela está proclamando advertências. Aí diz no versículo 21, brada do alto dos muros à entrada das portas da cidade, profere em alta voz o seu discurso. Aí tem 2 pontos e abre aspas, né? O texto bíblico. Ó. Qual é o discurso? Até quando, ó insensatos, amareis a insensatez? E vós, zombadores, até quando tereis prazer na zombaria? E vós, descontrolados, até quando desprezareis o conhecimento? Convertei-vos, pois, à minha exortação. Eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras. Então, o que é que a sabedoria está gritando pelas praças, clamando em alta voz e proclamando? Há aqui um apelo à conversão, porque ainda é tempo de o louco, o desavisado, o nécio, o insensato, o imprudente, o incauto, o arrogante, o presunçoso, o insensível, o avarento, o egoísta. Ainda é tempo para que se rendam à cruz de Cristo e recebam a graça salvadora de Deus. Há uma fonte de refrigério, de alma e de sabedoria jorrando ininterruptamente à disposição de todas as pessoas, de todos os habitantes, de todos os moradores da terra. Por isso ela grita, por isso ela clama em praça pública. Por quê? Porque chegará o momento em que essa fonte cessará, irá parar de jorrar na terra. E aí será o início do derradeiro, do último juízo de Deus, sem clemência, sem misericórdia e sem oportunidade de salvação. Então, a sabedoria clama para que os desavisados ouçam e atendam o seu apelo enquanto é tempo. Aí o versículo 24 ao 26, ele diz assim: contudo, visto que vos convoquei ao arrependimento e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Em vez disso, rejeitastes todo o meu conselho e não aceitastes a minha repreensão. Eu, de minha parte, zombarei da vossa desgraça, me rirei quando o terror se abater sobre vós. Aqui cabe uma análise do teor daquilo que está escrito aqui. Aqui não deve ser compreendido como uma atitude simplesmente vingativa ou possivelmente descontrolada da parte de Deus. Jamais. Mas
é uma reprodução da exultação humana frente ao glorioso momento da sua redenção, depois de tanto tempo passado sob as tentações, a exploração e a zombaria daqueles que se acham ou se achavam imbatíveis, autossuficientes e rebeldes contra Deus, seus servos e contra os seus princípios. O sábio aqui está retratando a alegria do justo que finalmente vê com satisfação o mal ser definitivamente destruído. Jamais o mal poderá triunfar, prevalecer. O Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. É o corpo dele aqui na terra. Aí o versículo 27 ao 31, ele diz assim: em vindo o flagelo, como a tempestade sobre vós, em vindo a vossa completa perdição, como o furacão, quando a aflição e a dor vos desesperarem, então suplicará minha atenção. Entretanto, não vos responderei. Buscar-me-ão, porém não me hão de encontrar. Porquanto desprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Senhor. Não desejaram receber o meu conselho e foram indiferentes à minha advertência. Portanto, comerão do fruto de suas decisões e atitudes e se fartarão de suas próprias elucubrações inúteis. Bonito esse termo, não? Que significa das suas meditações, suas conjecturas, seus pensamentos inúteis. Por quê? Porque rejeitaram ouvir a voz da sabedoria, rejeitaram o apelo da sabedoria. E é interessante porque isso a gente vê constantemente. É comum as pessoas clamarem diante de um perigo grave ou de uma catástrofe com a seguinte expressão: oh meu Deus! Apavoradas, desesperadas. Todavia, no instante preciso em que o dia do Senhor chegar, o dia do juízo, e com ele o grande dia, não adiantarão expressões de arrependimento, de súplicas por perdão ou de clamar pela misericórdia de Deus. Será tarde. Portanto, tudo o que o ser humano puder fazer e deve fazer hoje, sem deixar para amanhã. O tempo oportuno da salvação é hoje. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde. E para muitos, não haverá amanhã. Hoje deve ser aproveitado como se fosse o último dia, porque a vida é um ciclo de curta duração. Cada momento deve ser vivido e aproveitado como se fosse o último. Se há uma certeza, esta é de que a morte vai bater à nossa porta, sem aviso prévio, mais cedo ou mais tarde. Ela virá. Todos estamos nessa fila, sem que ninguém saiba qual é o número da sua senha. E nessa fila ninguém quer ser o primeiro. Mas todos vão. Essa é a estatística que não falha. Nasceu, morre. É melhor a gente acreditar primeiro na nossa morte no corpo de Cristo, que morremos para o pecado no corpo dele e ganhamos na ressurreição com ele da sua vida, para termos intimidade com Deus, do que morrermos, vivermos, caminharmos mortos espiritualmente nesta vida e morrermos eternamente para Deus. Será tarde, então devemos aproveitar a oportunidade do tempo que se chama hoje. Aí ele diz no versículo 32 e 33: pois a imprudência dos nécios os matará, e o falso bem-estar dos insensatos
nos levará à destruição. Mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer o mal. São as garantias, as advertências que a sabedoria está nos dando. Aqui os tolos seguirão as suas próprias e mais obscuras vontades, rumo à destruição. É o que ele está garantindo aqui. Jamais haverá arrependimento, ainda que passe por crises e momentos de aflição. Reinará em triunfo, paz e felicidade os justos sobre a terra e por toda a eternidade. Porque o sábio anda na companhia do Espírito Santo. Portanto, para este jamais haverá arrependimento. O seu arrependimento foi outrora, quando creu na sua morte para o pecado no corpo de Cristo. Por isso aqui é bem cabível e proposital e se encaixa bem a oração, que é um tipo de diálogo, de conversa íntima e sincera com Deus, quando abrimos o coração, como que está descrito aqui nestes versículos. Porque a verdadeira oração é uma forma de expressão profunda, de confiança, de adoração ao Senhor, por seu amor, por sua misericórdia, pelo seu poder e por sua soberania. Orar é compreender que Deus não é nosso mordomo, Ele é o nosso Senhor. Nós é que somos seus servos. Então Ele nos dará o que bem entender, no momento que achar oportuno, apropriado. Devemos pedir sem egoísmo. Por isso que Tiago diz que muitas das vezes pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. Devemos ser agradecidos pela resposta divina, seja ela qual for. Será para o nosso bem, porque Deus não faz mal a ninguém. Se pedimos, devemos confiar que dele recebemos, ainda que não seja aquilo que gostaríamos, mas devemos ter a certeza de que é o melhor que ele tem para nós. Quem pede, antes de tudo, o entendimento e a vida no reino de Deus, não tardará a perceber que a generosidade do Senhor acrescentará a estas todas as outras coisas que necessitamos e sonhamos, assim como Deus realizou depois da oração de Salomão, já que estamos falando de Provérbios, do sábio Salomão, quando pediu a Deus sabedoria para julgar o seu povo. Esse texto é impressionante, vale a pena lermos aqui alguns versículos dele. O primeiro livro dos Reis, capítulo 3, a partir do versículo 3. Estamos falando de sabedoria e das advertências da sabedoria. Vamos ver como é que Deus lida com essa questão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, a partir do versículo 3. Olha, Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos, Salomão, naquele altar. Em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres, que eu te dê. Sempre que leio esse texto, eu fico pensando em mim. E você deve pensar em você. O que é que você responderia para Deus diante dessa proposta? Pede-me o que queres, que eu te dê. Versículo 6. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência
e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Vejam a simplicidade do rei, o pedido singelo, simples, que ele faz a Deus. Deus abriu o leque, abriu o caixa, abriu as portas e disse: pede-me o que queres. Ele pediu sabedoria para julgar o povo. Versículo 11. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Quer dizer, sua petição, seu pedido, será atendido na íntegra, literalmente atendido. Aí tem 2 pontos. Dou-te coração sábio e inteligente. Foi o pedido dele. De maneira que antes de ti não houve teu igual, e nem depois de ti o haverá. O homem mais sábio que já existiu, Salomão. Quem deu sabedoria a ele? Deus. Versículo 13. Também até o que me não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Aí nós vemos no mercado uma vasta obra literária a respeito do rei Salomão. Como eu acabei de ler há poucos dias, um livro, Salomão, o homem mais rico que já existiu. E ele pediu riqueza para Deus? Não. O que é que ele pediu? Sabedoria, entendimento, discernimento, inteligência. Foi isso que ele pediu. Versículo 15. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor. Ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Deus falou com ele em sonho. Advertências da sabedoria. Há um outro texto bíblico que igualmente gosto muito quando se trata de sabedoria, quando o assunto é sabedoria, e ele me encanta bastante. Livro de Daniel. Daniel, capítulo 1. Vamos ver aqui quem foi Daniel, o que é que aconteceu com ele, o que é que Deus fez por ele e através dele. Daniel, capítulo 1. Este vamos ler poucos versículos aqui, um texto bem curtinho para chegarmos onde queremos, que é a questão da sabedoria. Olha, no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. O próprio Deus entregou o rei de Judá nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Olha como Deus age. E alguns dos utensílios da casa de Deus, que Deus entregou tudo nas mãos do espoliador, do invasor. A estes, levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, com D minúsculo aí, ó. E os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então, Nabucodonosor levou prisioneiro pessoas, gente, o próprio rei, e levou os utensílios da casa de Deus.
porque Deus tinha um propósito por trás de tudo aquilo. Versículo 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, isso Nabucodonosor, lá na Babilônia, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio real e no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, traga para cá, para o cativeiro, pessoas com estas características. Ou seja, traga os melhores para cá. Versículo 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Dá para imaginar aqui o seguinte: olha, durante 3 anos, disse ao rei, ao seu braço direito, ao seu ministro, ao seu auxiliar, você vai treinar essas pessoas para que elas sejam inteiradas acerca dos costumes daqui da Babilônia, do meu reinado, durante 3 anos. E dê a elas comida da mesma comida que eu como, do mesmo vinho que eu bebo, das iguarias do rei. Versículo 6. Entre eles, entre aquelas pessoas que ali estavam, se achavam 2 filhos de Judá. Se achavam 2 filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael de Mesaque e o de Azarias o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. O rei mandou que o seu comandante desse a eles da mesma comida que ele, rei, comia. Daniel resolveu não comer, e nem beber o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se. Para muitos seria um banquete da mesa do rei, mas para aqueles judeus não. Nós não queremos nos contaminar com a comida nem com a bebida do rei. Versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. O eunuco tinha uma incumbência, uma tarefa, uma ordem dada pelo rei. Aí Daniel vem e diz: olha, permita-nos abster dessa comida, não queremos comer isso. E Deus colocou no coração e na mente daquele oficial misericórdia e compreensão. Versículo 10. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: eu tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Quer dizer, vocês vão ficar mais fracos. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Quer dizer, é a minha cabeça que vai rolar. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Quer dizer, faça uma comparação, um experimento durante 10 dias. Vamos fazer uma experiência. A gente come legumes e bebe água. Os outros comem das iguarias do rei. Depois você compara a nossa aparência com a deles. Versículo 14. Diante da misericórdia e da compreensão que Deus colocara no coração do chefe, do rei, então ele atendeu e os experimentou por 10 dias. No fim dos 10 dias, versículo 15, a sua aparência era melhor. Havia comido legumes e bebido água. A aparência é melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei.
Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência. Isso aqui é que me fascina. A estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Por que será que alguns relutam quanto ao conhecimento, ampliar o conhecimento, já que a própria Bíblia diz que nós devemos renovar a nossa mente e vivermos num processo diário de renovação da mente, em busca de ampliar o conhecimento, inteligência, cultura? Se o texto bíblico está dizendo aqui que Deus dotou aqueles jovens lá no cativeiro de todas essas coisas. Conhecimento, inteligência em toda a cultura. Não diz que é só na cultura da Bíblia ou da palavra de Deus ou de Deus. Diz em toda a cultura e sabedoria. Em toda. E a Daniel ele ainda deu inteligência e todas as visões e sonhos. Prosseguindo aqui, versículo 18. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe à presença de Nabucodonosor. Então, o rei falou com eles e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Onde é que Deus queria colocá-los? Do que é que Deus os dotou, os capacitou, abriu a visão, o entendimento, o conhecimento e deu sabedoria na presença do rei, no palácio. Versículo 20. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. 10 vezes mais eles estavam à frente. De onde veio tudo isso? Do alto, do Senhor. Então vamos tirar as nossas conclusões aqui. Salomão é dirigido por Deus para personificar a sabedoria, fazendo referência à própria pessoa de Jesus Cristo, que promete conceder o seu Espírito mediante oração daqueles que o invocam, que o buscam, mediante a graça, a regeneração. E adverte a todos os que zombam e desdenham da sua palavra, mas promete a paz e a felicidade aos que o recebem com o coração sincero. A sabedoria, como atributo do caráter de Deus, é personificada. É uma pessoa. Não há situação impossível diante dela, porque ela é o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, o Verbo que se fez carne. É Ele quem dirige e muda o rumo das nações, troca corações de reis segundo os seus propósitos justos e santos. É Ele quem faz isso. Acabamos de ver o texto bíblico. Fez isto na vida de Salomão e fez isso na vida dos 4 hebreus. A sabedoria consiste, aí nós podemos perguntar, né? Mas o que é a sabedoria? A sabedoria é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a sabedoria na prática consiste em usar o conhecimento de que dispomos. O que é que você sabe, o que é que você conhece? Aplique isso na vida prática, no dia a dia, da melhor forma possível. Porque é a sabedoria que nos permite selecionar a realidade, dentro da realidade as verdades, e dentro das verdades aquela de maior valor.
aplicando-as às circunstâncias e às situações da vida. Então eu pego o conhecimento adquirido, coloco em prática, isso é sabedoria, e vou apurar e buscar a verdade, em busca da verdade. É interessante que, como o texto bíblico fala de conhecimento, de sabedoria e de compreensão, eu gosto muito das definições que ajudam a gente a entender. Conhecimento é a aquisição de informações. Então nós obtemos conhecimento todo dia. São informações de todos os lados que nos chegam a todos os segundos. E a compreensão de tudo isso? Já que o conhecimento é a aquisição das informações, a compreensão é o discernimento, a valorização daquilo que eu estou obtendo de conhecimento ou de informação. É a compreensão, o discernimento, saber discernir. E a sabedoria? A sabedoria é a aplicação de tudo isso, das verdades de maior valor, a qualquer circunstância da vida. E a sabedoria é Cristo. E há um texto ainda no livro de Provérbios, no capítulo 10, no versículo 14, que ele diz assim: os sábios acumulam conhecimento. Diz, o sábio, ele é ávido, ele tem sede, ele tem desejo pelo conhecimento. Mas a boca do nécio é um atalho para a ruína. Enquanto o sábio tem sede, é ávido e busca o conhecimento, o nécio, o tolo, o ignorante, o incrédulo, o zombador, ele caminha para a ruína, para a destruição. Quero finalizar com o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 ao 25, onde o apóstolo Paulo faz aqui um retrato do mundo, das pessoas, do meio religioso, mostrando quem é e onde está a sabedoria. 1 Coríntios 1, versículos 22 a 25. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo, crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então Cristo é o poder de Deus, a sabedoria de Deus, que vive naquele que busca a sabedoria, que busca conhecimento, que busca o entendimento, a compreensão. Que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, conceda-nos sempre e cada vez mais sabedoria, Cristo, para vivermos neste mundo que jaz no maligno, e assim possamos glorificar o nome do Senhor, exaltar o seu nome e promover o seu reino aqui na terra, em nome de Jesus. Amém e amém.